Boa tarde, gente. Eu vou falar de um tema, a propósito, né, do tema da mesa, que é um projeto que a Unesco vem conduzindo já há vários anos, mas que, por uma série de dificuldades administrativas, políticas, ele não tinha como se desenvolver, como deslanchar, e de 2 anos, 1 ano e meio para cá, esses problemas foram solucionados e o projeto está em andamento. Então, na verdade, eu vi aqui no seminário uma oportunidade de falar desse projeto, que muitos de vocês devem ter notícia dele, sem dados mais claros, sem dados mais concretos. A imprensa, volta e meia, cita alguma coisa, põe umas reticências e fica esperando que a gente se manifeste. É a construção, a criação de um equipamento cultural que nós chamamos de início museu de Congonhas, mas que estamos reconsiderando essa denominação e achando que o mais adequado seria chamar de um memorial de Congonhas. Esse Congonhas refere-se à cidade de Congonhas, que tem um sítio, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Eu até estou vendo que não tem mais nenhum dos estrangeiros aqui, então não precisa da gente explicar o que é Congonhas para essa plateia. A origem desse projeto, por isso que ele se arrastou por tanto tempo, ele é um projeto, vamos dizer, associado ao programa Monumenta, que tem início de implantação no ano 2000, concepção até um pouco antes, mas implantação no ano 2000, e por volta de 2002 já começou-se a cogitar de associar as intervenções do programa Monumenta, no qual Congonhas, o sítio de Congonhas estava inscrito, fazia parte, associar intervenções complementares ao programa que contribuíssem para a dinamização das áreas protegidas. Esse é o foco do Monumenta, e pensava-se, com recursos privados, com recursos de outras fontes, criar intervenções complementares que dinamizassem as áreas de projeto. E a situação de Congonhas ela sempre chamou muita atenção por causa do conjunto dos 12 profetas em pedra-sabão, com problemas conhecidos de conservação, bastante polêmicos, se existem os recursos adequados para a conservação, tanto do ponto de vista dos ataques que eles sofrem ambientais, quanto do ponto de vista da segurança. Isso sempre foi um debate, e vou falar isso um pouco ao longo da minha apresentação, mas, então, associada à ideia de que precisávamos de um equipamento para encorpar, vamos dizer assim, o projeto do Monumenta para Congonhas. A questão do acervo de Bom Jesus, de Matosinhos, sempre foi polêmica, complexa, e, sobretudo, o que se identificou na época, e que continua sendo válido até hoje, é que é um acervo de uma importância, enfim, desnecessário qualificar, de uma importância mundial, tanto que tem um reconhecimento da Unesco, que tem uma visitação internacional muito grande, e que não tem nenhum tratamento para que o visitante chegue a esse local e compreenda a extensão, a importância daquele conjunto, do ponto de vista da história da arte, e não só falando em termos de Brasil, mas de como é que aquele conjunto se insere num panorama mundial, do barroco, especialmente do rococó. Então, eu, particularmente, já tive a oportunidade de estar ali naquele sítio, ver chegando ônibus de turistas estrangeiros. Na época, esse episódio que eu vi eram portugueses. O pessoal andou, circulou, tirou umas fotografias, conseguiu, com muita dificuldade, uma Coca-Cola na esquina, e foi-se embora sem entender minimamente, quer dizer, se entendiam, já entendiam antes de alguma bibliografia que tinham consultado, mas ali naquele local eles não tiveram nenhum suporte para entender a magnitude daquele conjunto, que não é só os profetas, mas é também o conjunto das capelas, e todo o conjunto escultórico que está lá dentro, e o próprio santuário, e mais os ex-votos, que além de toda a importância do acervo do ponto de vista artístico, ainda o fenômeno cultural, religioso, que é a peregrinação, a romaria, que tem o seu ápice lá no mês de setembro, a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, essa tradição de deixar os ex-votos, de deixar os registros da fé ali naquele local, que tem, inclusive, uma coleção excepcional do século XVIII, relativamente conservada, mas muito mal exposta, exposta em umas pequenas vitrines lá dentro de uma construção lateral ao santuário.
Bom, por que esse projeto foi tão complicado e durante tanto tempo nós não pudemos falar dele? Porque a previsão inicial do Ministério da Cultura, nessa época a Unesco não participava da cooperação para executar o projeto, ela pressupunha a demolição de algumas construções ali, a localização do museu o mais próximo possível desse conjunto, né, que eu estou descrevendo, e a construção inicial, a solução inicial, ela pressupunha a demolição de 2 edifícios dos anos 70, talvez, construídos pela arquidiocese. Um é destinado a um salão de missas e outro a um lugar de recepção dos romeiros, banheiros, sanitários públicos e um salão paroquial, que são construções precárias, incompatíveis do ponto de vista, vamos dizer, arquitetônico, de qualidade com o conjunto, cujas funções são muito importantes, mas cujos edifícios são incompatíveis mesmo e muito mal localizados, inclusive. Eles, além da sua qualidade, né, arquitetônica discutível, eles interrompem o que seria uma visada entre uma articulação, vamos dizer, visual entre o conjunto e a romaria. Essa tentativa de usar esses imóveis da igreja, demolir e reconstruir alguns metros mesmo acima, ela foi no início mal conduzida, depois nós começamos a participar, Dom Luciano Mendes de Almeida entrou, passou a ser a interlocução pelo lado da arquidiocese, quer dizer, naturalmente seria ele, até então ele tinha sido pouco ouvido, e talvez tivesse sido essa grande dificuldade. O Dom Luciano, que de uma reação inicial contrária ao projeto, porque existia uma má imagem do projeto, ele passou a ser um defensor do projeto, inclusive deu contribuições interessantíssimas à solução arquitetônica. Quando nós tivemos um aval dele, ele faleceu praticamente, foi em maio, tem uma ata, em que o Dom Luciano aprova o projeto, e em agosto ele faleceu, e aí a arquidiocese ficou sem arcebispo, e aí nós começamos a negociação de novo, e a essa altura eu falei, olha, gente, não dá mais, nós temos recursos públicos alocados para executar esse projeto e não conseguimos sair do lugar, então vamos fazer, o projeto tem 3 módulos, vamos começar pelo módulo menor, enfim, fazer disso uma realidade a uma certa altura. Quando o projeto tiver credibilidade, estiver consolidado, quem sabe a arquidiocese rever essa posição. E hoje a relação é favorável, é boa com a comunidade, com a arquidiocese, e a obra está em construção. Quer dizer, está lá, foi licitada a primeira etapa, que está em construção, e a partir daí, a partir de agora, não tem mais nada que interrompa o fluxo, e esse equipamento vai estar disponível, a gente espera, dentro de, no máximo, 2 anos, 1 ano e meio, que eu acho que é o período aí, ideal para a construção. Então, na verdade, o que é esse equipamento? Né? Ele tem de acervo previsto apenas os ex-votos e algum acervo da arquidiocese, que está ainda também em discussão, mas o que é mais importante nele é o fato dele ele abrigar uma coleção que é basicamente uma coleção, uma exposição, que é basicamente um local de referência, de compreensão, de apresentação de todo aquele sítio. Então, e além disso, e aí que eu acho que é o tema que tem mais vinculação com o debate aqui hoje, que além da exposição de referência, ele teria 2 centros de estudos que devem funcionar como redes de pesquisadores e não com a pretensão de reinstalar, né, nesse equipamento toda uma estrutura, inclusive de pessoal, dedicada a isso, mas um centro de estudos voltado para o barroco e um centro de estudos voltado para a conservação dos monumentos em pedra, que eu acho que é aí que tangencia o tema desse seminário. Como é que muda o negócio aqui? Um desse? Então, esse mapa de localização está muito ruim, eu vou passar para o próximo, que é o seguinte, para quem se lembra lá, visualiza, aquele anterior seria melhor, mas está muito pequeno, a localização do... Aqui tem uma luzinha? A localização do... tá. Gente, é muita coisa. Então, as capelas dos passos estão aqui, o conjunto escultórico está aqui, dos profetas. Na verdade, a entrada do museu, hoje, como ele está projetado e já em obras, é por
uma alameda que existe aqui, chamada Alameda Bom Jesus de Portugal. Ela se liga com a Romaria, que está bem mais à frente, e aqui na esquina... Ai, gente, o que é esse troço aqui? É a tecnologia que é demais. Tá. Não gostei dessa coisinha aqui, não. Bom, a ideia anterior, que foi... Isso aqui é um hotel que existe ali na esquina, para quem se lembra. Né? As construções que geraram toda essa polêmica são aqui. Na verdade, a proposta era um L, que fazia isso aqui. Essa perna do L deixou de existir, e nós estamos resolvendo quase todo o programa dentro dessa outra entrada. E um dia, eu acho que, na hora que esse equipamento estiver funcionando, nós vamos ter a chance de ter o projeto completo. Não aprendi isso ainda, não. Quero. Passa o próximo para mim. Tá, melhor. Aí a gente vai rapidinho. Pode passar, por favor. Bom, então é isso. O terreno hoje é totalmente propriedade da prefeitura e o que está em construção é uma área equivalente a 3.400 metros quadrados, que é um espaço bastante razoável para esse programa que eu havia falado. O projeto arquitetônico nós selecionamos através de uma seleção de projetos feita com base nas regras de licitação da Unesco, em que nós chamamos 6 escritórios de arquitetura de grande qualificação e com experiência em museus, e foi selecionado o projeto do arquiteto Gustavo Pena, pode passar, que foi um projeto muito feliz do ponto de vista da inserção dele no sítio. Isso é uma vista lateral, aquela Alameda Bom Jesus de Portugal está aqui, então aquela entrada, né, a entrada do museu é aqui, e essa é toda uma fachada lateral. Né, o conjunto inscrito na lista do Patrimônio Mundial está aqui. O que nós deixaríamos de ter, caso, né, tivéssemos conseguido a negociação com a Arquidiocese, seria a demolição desses edifícios e uma praça que ligaria em L esses dois elementos. Em breve. Próximo. Então, a exposição, é isso que eu havia falado, quer dizer, o tema central é o sítio, a sua interpretação, mas teríamos como temas correlatos a temática dos sacromontes, porque, na verdade, esse elemento, né, ele está vinculado a um conjunto de outros europeus que têm configurações semelhantes, a questão do universo do trabalho, especialmente por causa do trabalho em pedra, e a temática das rochas e monumentos, né, chegando de novo ao tema nosso aqui do seminário. Essa concepção está sendo trabalhada por um grupo de consultores, coordenados pela Célia Corsino como museóloga, Miriam Ribeiro, a parte de arquitetura e arte, a Selma Miranda tem nos dado um apoio para a questão da relação disso com o entorno e com o urbanismo, né, do período, e o professor Antônio Gilberto, geólogo da UFMG, com a temática das rochas. E nós temos outros desdobramentos, que aí a gente tem a participação do SECOR e mais direta do IFAM. O IFAM acompanha esse grupo de trabalho da concepção, e nós estamos andando num passo, vamos dizer, não tão rápido, porque a obra está em andamento, e a gente tem aí mais um ano para estar com a exposição em condição de ser montada. Se ela ficar pronta antes disso, não tem onde colocar, ou seja, nós temos que a construção tem que estar definida. O papel da Unesco nesse projeto só diz respeito à museologia e não à edificação que está sendo conduzido pela prefeitura. Então, nós teríamos lá, né, alguns espaços de uso comum, seminários e reuniões, etc., e mais o centro do Barroco, o centro da Pedra e um espaço que também diz respeito ao nosso tema aqui, que seria relativo ao uso contemporâneo da pedra, ou seja, um ateliê de escultura, formação e exposição do trabalho em pedra no momento atual. Porque o que é lamentável em toda essa região, né, acho que Ouro Preto se inclui nisso também, é o fato de que uma produção que foi tão excepcional em séculos passados, ela se perdeu hoje, não se tem quase nada da técnica, e do ponto de vista de expressão artística, o que se tem hoje é lamentável, né, em linhas gerais, com raras exceções, com algumas soluções interessantes, especialmente de utilitários, que ainda se tem hoje, mas o que em pensar em escultura é realmente alguma coisa que se perdeu totalmente. Né.
Bom, pode passar. Bom, a questão da relação entre memorial e os profetas, dentre as polêmicas, né, que esse projeto gerou, era a ideia de que a construção do museu, hoje memorial, seria um equipamento para abrigar a retirada dos profetas do espaço público, né? Isso não é uma discussão, a Unesco não entrará nesse debate, a não ser dando suporte para que ele exista, mas não há um consenso sobre isso em meio aos restauradores conservadores, por uma série de razões que eu diria que são mais de natureza filosófica, da questão da autenticidade, da relação, do significado que esses profetas têm também como objeto de fé, né? As dúvidas com relação ao que se pode esperar ou que se deve... que atitude ter diante do tempo, né? Se a passagem do tempo é algo que tem que ser incorporado pelos monumentos e como é que se evita isso, etc. Ou seja, isso não há um consenso sobre isso, a edificação não guarda nenhuma relação com isso, a não ser de ter ali do lado um equipamento que faça ressurgir um trabalho que teve intensidade aqui em Minas, especialmente na década de 90, dedicado à conservação de pedra, e que era uma rede, né? Hoje a gente falou tanto de rede aqui, era uma rede de pesquisa formada, e que existe hoje com pesquisas mais pontuais, mas que está praticamente dissolvida e que a gente deveria usar o projeto para retomar. Entre outras razões, porque, no caso dos profetas, esse elemento pontual, nós poderíamos até chegar a retirá-los do espaço público, se assim os conservadores entenderem. Mas nós não vamos guardar a portada do Carmo na gaveta, nem a portada de São Francisco, ou seja, a questão da pedra vai continuar sendo um problema. Então, nós temos que trabalhar com o problema. Se alguns elementos forem indicados para ter esse tipo de tratamento, é uma coisa que a gente vê mais adiante. Então, não há consenso, pode ser que ele venha a existir, e nós vamos trabalhar para conservação, para melhorar as técnicas de conservação da pedra. Próximo. O que nós estamos fazendo nesse momento são duas medidas. Nós constatamos uma coisa que todo mundo suspeitava, que os moldes feitos na década de 60, 70, né, pela Escola de Arquitetura, a partir de 1950, durante muitos anos, né, desde estar aí na plateia, ela trabalhou como consultora da Unesco para identificar e situar esse tema. Esses moldes em gesso, feitos pela Escola de Arquitetura, Escola de Belas Artes, eles não têm mais condição, eles não oferecem mais condição para fazer réplicas dos profetas. Então, se hoje tiver um dano acidental, cai um raio, né, não, jamais aconteça, nós não temos hoje meios para repetir. E as réplicas que estão espalhadas, a Deise inventariou isso também, elas não têm mais condição de reprodução, porque elas foram pintadas, elas viraram Papai Noel, rainha da bateria e tudo mais, né? Então, ou seja, a gente tem que refazer moldes. E fazer o quê com moldes? Aí, hoje, tem disponível as técnicas em meio eletrônico, até imaginava que os representantes do Louvre que estavam aqui hoje, algum deles tivesse relação com esse tema, são outros temas que eles pesquisam, mas algumas instituições europeias têm isso bastante avançado, que são não necessariamente as réplicas, mas os moldes, ou seja, o escaneamento mesmo em 3 dimensões desses objetos, gerando arquivos que depois possibilitam, se anexados a um braço mecânico, fazer um corte em pedra ou em outro material para se ter as réplicas. Nesse momento mesmo, em tempo real. Hoje estão em Congonhas, está um grupo de pesquisadores da Universidade do Paraná, que foi uma identificação feita pelo Luiz Souza, do SECORD, que nós tínhamos esse conhecimento aqui no Brasil, né, e que poderíamos lançar mão dessa equipe. Isso já foi há algum tempo, nós tivemos um projeto paralisado, agora que o projeto retomou, essa equipe está hoje sendo acompanhada pelo IFAM em Congonhas, fazendo um teste em um dos profetas. E a coisa parece que está indo bem, estão trabalhando de madrugada por causa do controle de iluminação, porque para se escanear, para não ter que se fazer uma tenda para controlar a luz, eles estão preferindo apagar tudo e trabalhar à noite, e vão levar de volta essa documentação, e daqui a alguns dias a gente vai saber como é que funcionou. Não quisemos divulgar, porque, mais uma vez, a gente não tem... Eles já têm experiências semelhantes a esse grupo do Paraná,
mas não tinham nada nessa dimensão. Tinham feito peças menores e não sabemos, então, se vai funcionar, nem eles sabem. Então, eles estão nos pedindo mais um tempo para ver o resultado. E o outro método é o convencional, né, de se usar silicone para depois fazer as réplicas em gesso-pedra ou não sei em que outro material. Nós estamos com alguns estudos, o restaurador do IFAM está nos orientando e devemos licitar rapidamente. Mas, realmente, é alguma coisa um pouco assustadora pensar que hoje os moldes não são mais suficientes para fazer as réplicas. E a questão, eu devo estar acabando, né, Otávio? Então, 5 minutos para fechar. A questão do projeto que eu mencionei aqui, acho que muitas das pessoas da plateia sabem, mas era esse projeto que existiu na década de 90, um convênio com o governo alemão, do qual participavam o IFAM, o IEFA, a Belas Artes, a Biologia da UFMG, se não me engano, e o CETEC. O projeto era esse, de investigações sobre danos ambientais à pedra, né? Ele gerou conhecimento, que inclusive já propiciou a possibilidade de fazer limpezas em algumas dessas peças. Ele tem corpos de prova espalhados. E o que nós gostaríamos de fazer usando esse equipamento? Era de reativar essa rede para que o conhecimento anterior seja consolidado e disponibilizado. Eu acho que ele foi muito pouco disponibilizado em relação ao que ele gerou, né, de conhecimento. Então, existe acervo nas instituições que trabalharam na época. E retomá-lo, não sei se necessariamente a mesma rede, uma rede maior que essa, outras instituições de cooperação, vamos associar as poderosas redes que o nosso colega francês falou aqui mais cedo, quem sabe, né? Ou seja, usar a criação desse equipamento para retomar todos esses estudos. E só para finalizar, assim, esse projeto, ele acontece, o prefeito de Congonhas é um parceiro permanente e ele nos chama muita atenção que nessa temática da pedra, ele gostaria de ver resultados não só ligados à conservação, mas também a essa ideia do uso contemporâneo, seja um ateliê para artistas, seja uma coisa mais ligada a utilitários. Enfim, ele gostaria de que nós conseguíssemos, com esse centro de estudos, propiciar a formação para uma mão de obra intermediária, vamos dizer assim, que não é a de artistas e não é a de conservadores, mas enfim, para nível médio, coisa que o valha, inclusive transmitindo conhecimento para empresas da região que trabalham com pedra, que produzem rejeitos em pedra que não são aproveitados, que produzem materiais, vamos dizer assim, inferiores, indignos ao valor e à importância do próprio mineral, né? Então, é um uso, vamos dizer, da pedra-sabão incompatível com a qualidade do material. E o que nós vemos hoje é que uma rede voltada para o estudo da pedra, ela deveria envolver o setor produtivo, e Congonhas e a região hoje vão passar por uma mega transformação em função dos grandes empreendimentos em mineração que estão previstos para lá. Nós tivemos outro dia um relato sobre isso, expansão da CSN, expansão da Açominas, mais umas outras tantas mineradoras, que eu nem aprendi o nome ainda, que vão transformar aquilo com uma radicalidade que, senão a gente vai ter que ir lá no Secor para conhecer Minas Gerais. Eu fiquei com essa sensação que depois que o Paulo passou aquela apresentação, se a gente quiser ver Minas, vai ter que ir ao Secor, né? Então, eu acho que esse equipamento ele surge no momento assim, de fixar a importância da cultura daquela região, né? A gente tem que ampliar essas redes com a UFOP, enfim, para que ele, de fato, a construção hoje está resolvida, mas que esse recheio, do ponto de vista de conhecimento, ele aconteça e traga esses resultados. Desculpa o tempo. Muito obrigado.